Então aqui eu tô fazendo algumas anotações, digamos, né? Algumas informações de luz e sombra no fundo, tá? Para dar uma tonalizada, tá? Ele não ficar tão... para ir integrando, né? Eu gosto de, no processo, e sempre que for possível, ir integrando, conectando um pouco do fundo com a imagem de referência. Vou entrar com algumas informações de verde. Bem sutis, eu gosto de tentar... tenho buscado, né? Essa sutileza na hora também de... excesso de cores no fundo, tá? Assim, para que o objetivo que eu digo dessa sutileza é para que a gente não perca o foco no objeto principal, tá? O objetivo aqui nesse fundo é conectar com o objeto principal, que é o rosto dele, mas sem roubar a atenção desse rosto, tá? Deixando o papel protagonista, digamos assim, pro rosto dele. E agora eu vou colocar uns toques de amarelo antes de seguir para a próxima etapa, que eu já vou falar para vocês qual que é. Aqui deixa eu já pegar, vou querer começar com a espátula. Eu vou finalizar com um detalhe ali que eu ainda não demarquei, que agora eu acabei de enxergar. Então a gente sempre vai enxergando coisas que a gente não enxerga no início. E isso é bom, mas é sempre bom manter o olhar atento, tá? Que é uma parte que eu vi que eu não tinha demarcado e que ainda é na parte sombra da imagem. E não é tanto detalhe, por exemplo, né? Eu não vou ainda, eu nem sou de fazer muito isso, mas se você gosta, por exemplo, de fazer detalhes de brilho, né? Que a gente possa ver, especialmente nas partes que estão sombra, para você ver. O cabelo, eu fiz a informação de luz, mas eu não detalhei ainda pelos de barba, nem nada, tá? Eu vou decidir no final, depois, se eu vou mesmo detalhar ou se vão ficar assim. Então, por enquanto, ainda tô separando, demarcando, mantendo a marcação de luz e sombra, tá? Dessa separação, só que agora já trazendo informações de valor tonal e os meus toques de cor. E uma informação importante aqui do óculos, tá? O óculos, ele tem uma mescla de valores tonais, tá? Você encontra partes bem escuras, especialmente na parte de baixo, porque é natural, onde a luz está vindo de cima, né? Se a gente observar o ponto mais claro da imagem do rosto dele, tirando o cara que está lá atrás, está com branco, então o sol bateu no branco, refletiu para a câmera, realmente o ponto de maior luz é alguém que passou de branco lá atrás da foto dele. Mas se eu descartando essa parte, olhando para o objeto principal, que é o rosto dele, a parte mais clara é o topo da testa. Então, a luz ela tá vindo bem daqui de cima, tá? Bem nessa direção aqui, ó, da imagem dele. Então, o que isso significa? Vai ter mais incidência realmente de luz na parte de cima do óculos do que na parte de baixo, tá? Independente disso, quando a pessoa tem óculos, tá? Para poder trabalhar com esse efeito de dimensão, de trazer esse óculos para frente, como se ele tivesse realmente, porque na verdade ele está num plano à frente do que a testa, tá? Então eu gosto de fazer as informações básicas de luz do rosto primeiro e deixar mais para as etapas finais o óculos, para que eu consiga depois vir com essa parte, com todas as cores e valores tonais dele, mapeando ele por último, tá? Fazendo ele por último, eu acabo trazendo, dando mais volume, trazendo ele um pouco para frente. Tudo que está dentro da lente, tá? Em geral, eu gosto muito de acrescentar ainda mais cor. Eu acho que por isso que eu gosto tanto de pintar lentes. Pessoas com óculos, tem um monte de gente que fala, mas retrato fica legal, né? Fazer com óculos é melhor sem. Eu, como quem tá pintando, eu amo fazer.
Agora depende muito, se você gosta do brilho do olhar, né, aí a pessoa vai preferir uma foto sem óculos, mas quando você tá mais atento ao todo, à emoção, ao sentimento, a esse jogo de cores, essas sensações que o quadro vão te causar, eu particularmente eu gosto muito dessa ideia de jogar várias cores em lentes de óculos de uma maneira geral, tá? Incrementar, mesmo quando o óculos não é colorido, que é o caso dele aqui, é um óculos escuro, com lente de uma cor mais escura, normal. Não precisa o óculos da pessoa ser colorido, de lentes coloridas para você jogar a cor. Você pode criar em cima e trazer, incrementar nessas cores que você, dentro desses valores tonais que você enxerga. Isso é muito interessante, isso dá um efeito muito legal. Tá? Então, ó, aqui eu já começo aí aos poucos me libertando, que eu tô começando a entrar ali no detalhe do rosto, vou parar e vou seguir para a próxima etapa, tá? Qual é a próxima etapa, então, Pauline? Então, vou seguir para a próxima etapa, que é onde eu vou começar, finalmente, a acrescentar informações de luz para esse rosto. Na parte realmente que vocês veem que ainda não tem tinta, tá? Então, eu vou focar agora, eu vou começar a acrescentar tinta ali. E no jogo de equilíbrio, tá? Como eu fiz no retrato da esposa dele, que foi a ganhadora do sorteio, aqui nas partes luz eu vou buscar uma coloração mais realista da foto mesmo, tá? Eu vou por escolha, por gosto pessoal, tá? Para dar um contraste e uma interessância que eu particularmente gosto muito, eu vou me focar em não acrescentar tanta cor, em tentar fazer umas misturas aqui com menos cor, né? Menos cores contrastantes, digamos assim, e com cores mais realistas da foto, tá? Então eu vou buscar o meu primeiro tom luz, tá? O mais escuro de todos que eu puder observar nessa luz, que ele vai funcionar como um tom médio, tá? Como um tom médio. Para fazer essa transição dos tons de pele dele, tá? Então aqui eu tô buscando, ó, eu misturei um pouquinho desse amarelo, um pouquinho do laranja, tinha um vestígio aqui desse verde que vai me ajudar inclusive a, né, que acaba sendo o laranja avermelhado com o verde, acaba já sendo uma mistura de opostas complementares e isso me ajuda a ter tons menos vibrantes, já que as cores opostas complementares, quando misturadas, o que elas acontecem, quem sabe? Sim, elas se neutralizam, tá? Uma anula a outra e eu vou tendo tons mais neutros, menos vibrantes, mais próximos à coloração da nossa pele, tá? Aqui tá claro ainda para um primeiro tom, eu vou dar uma escurecida com um tequinho de vermelho e de ocre, tá? Para ver aqui o que acontece. Então, como eu vou agora trabalhar com tons mais próximos da luz, né? Agora eu vou trabalhar com a luz, eu vou pegar outros pincéis, tá, gente? Ou se você for utilizar os mesmos de sombra, lave muito, muito, muito bem, embora não recomendo, tá? Porque acaba sujando e tudo mais. É legal você ter os pincéis ali para trabalhar com as tonalidades e cores que você vai utilizar para fazer a luz.
Mas não tem, às vezes a gente está começando, não tem tantos pincéis assim, não vamos deixar de treinar por isso, obviamente, né? Lave bem ali no seu solvente. Se tiver um óleo de linhaça, melhor ainda, tira ali o excesso da tinta, depois solvente e bora seguir, tá? Então aqui eu vou misturando, né? Cheguei naquele tom de rosado ali que eu mostrei pra vocês, tá? Primeira vista eu vou dar uma misturada nele no amarelo, pra fazer aquela parte ali de cima da testa, tá? E eu vou misturando, sentindo, tá? Essa questão de mistura de tintas, né? Muita gente fala, ai, mas Pauline, como que faz? Me explica em partes iguais. Gente, não adianta muito explicar. Mesmo a gente explicando, na hora que você mistura, depende muito da sua mão. Por quê? Misturar tinta e cores é como se você estivesse na cozinha fazendo um bolo. A real é essa, sabe? Então, você... Quem aí já tentou fazer uma receita, pegou na internet a receita, ai, mas eu fiz exatamente as medidas da receita da internet e ficou horrível o meu bolo. Não gostei do gosto e tudo mais. Então, é a mesma coisa, tá? Vale muito mais você treinar as suas medidas, a sua receita, que você vai encontrar os seus ideais e os seus parâmetros, tá? Você usa aqui o que você pega de informação, o que você aprende em internet, cursos, como uma referência, um guia, mas você cria, né, os seus próprios referenciais, trabalhando com um tom de pele um pouquinho mais amarelado, onde eu vejo que a pele dele tem essa informação levemente mais amarelada, tá? Levemente. Não é para vocês verem, né, como aqui eu já comecei a entrar para tons muito mais neutros mesmo, diferente de como eu trabalhei até o presente momento nessa tela, tá? Então eu optei fazer assim nesse trabalho. Alguns outros trabalhos eu faço diferente e a gente sempre vai testando, né? Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. Eu adoro aqui também mapear a questão da musculatura, anatomia, né? Da cabeça. Aqui eu vejo uma diferença de sombra e luz. E o que acontece também? Quando a gente vai trabalhando com as cores mais claras, a gente vai ficando com a necessidade, tá? De pincéis menores. Então, vai migrando para pincéis menores mesmo, tá? Porque isso, inclusive, vai te ajudar a não avançar. Um valor tonal, uma cor na outra, e aí você não vai iluminando demais, não vai perdendo, né? Os valores tonais e as cores que você já colocou. Você consegue enxergar todos, vai fazendo um entrar no outro e não um dominar no outro, sabe? Vai criando degradê, de forma que um exista além do outro, e não que domine tudo, tá? Então, aqui, tá? Nessa parte aqui, principalmente nariz, um pouquinho aqui na transição da sombra e luz do queixo. Boca eu vou deixar pra depois, tá? Mas principalmente o nariz. Nariz é uma região naturalmente que é mais avermelhada no rosto, tá? Então eu acabo misturando, trazendo umas nuances de vermelho. Ó, na hora de fazer as misturas eu vou lá sujar o meu pincel de vermelho, ó, e vou mapeando, tá? Esses pontos mais, como a gente diz, mais corados, que o rosto é naturalmente.
regiões aqui, querendo ou não, quanto mais eu avanço para a luz, mais eu entro para os detalhes, tá? Então é a parte que vai chegando cada vez mais próximo dos detalhes. Aqui ainda não, eu não vou detalhar tanto ainda, mas eu já avanço um passo além no detalhamento, porque eu tô indo mais para os meus tons luz, tá? Então isso é inevitável. Tô só demarcando aqui uma sombrinha a mais que eu vejo ali, que já é a entrada da cavidade no nariz, né? Cavidade nasal. Buscando ainda, como vocês podem ver, uma pincelada mais solta, sem muito polimento, sem muita lapidação, tá? E vou fazer aqui a transição desses tons do nariz, tá? Aqui eu vejo uma marcação bem interessante de tons mais claros, que mais tarde eu vou decidir se eu vou clarear mais. Provavelmente eu vou clarear mais sim, vai ser o próximo tom, vou até deixar ali desse jeito, mas vou marcar aqui ao redor do nariz como a transição desse tom, tá? Aquele ajuste aqui da sombra do queixo, que eu tinha falado, vou fazer depois, agora chegou o momento, eu tô trabalhando com o primeiro tom de luz, tá? Aqui eu vou com a espátula, ó. E ultrapassei ali um pouco no pescoço dele. E eu conserto sem problema algum. Pronto. Fiz aqui o recorte do rostinho dele. Do rosto não, do pescoço. Para dar um pouquinho mais de profundidade, assim. Trazer essa barba aqui um pouco para frente. Um verdinho aqui na transição. E ok. Tá? Por enquanto é isso aqui. Paro, olho, analiso e penso, e agora para onde eu vou? Tá? Bom, nesse primeiro valor tonal, eu acredito que tá bem. Vou dar uma rosada aqui, bem ok, tá? Eu faço uma sensação levemente mais avermelhada nessa orelha, tá? E aqui eu não. O último objetivo é fazer uma orelha certinha, tá, gente? Então eu só quero uma sensação de orelha, eu não quero. Então, só realmente uma sensação dessa orelha. Então, aqui, próxima etapa, né? Para onde que eu vou? Eu tô sentindo agora nessa etapa, eu tô sentindo uma falta de uma base desse óculos, tá? Para eu continuar.
para ela me guiar, tá? Então eu só vou fazer realmente a referência da marcação desse óculos, mas eu não vou detalhar ele em nada, não, tá? Vou deixar para detalhar ele depois mesmo, como eu falei antes, mas eu vou fazer uma referência para ele não ficar aqui no mesmo valor que o tom do rosto dele, tá? Na mesma cor, mesmo valor tonal. Um pouco de azul ultramar misturado com um pouco de verde, um pouco dos azuis que estão na paleta. Para poder... vou dar uma neutralizada, tá? Vou deixar esse óculos, a base desse óculos um pouco mais realista também. Então eu vou dar uma cinzentada nele, tá? Nessa cor. E aí eu tô acrescentando um pouco de sombra queimada, tá? Ó. Um pouco de branco. Mais sombra queimada. Mais um pouquinho de branco. Aqui eu tenho um cinza. Bom, eu pelo menos fico bem, agora eu me sinto sim, bem mais confortável. Porque eu tenho, né, ali querendo ou não, eu já tenho algum óculos. Longe de ser o óculos final, mas eu já tenho algum óculos, então eu já consigo me situar um pouquinho melhor. Fazer aqui a marcação dessa luz que ficou faltando também, ó. A informação, porque ainda vou mexer nela, tá? Ainda vamos mexer bastante nela. Aqui eu vou integrando um tom no outro. Aqui eu tô com a necessidade de escurecer um pouquinho mais. Então tô trazendo um pouco de vermelho misturado com vinho, tá? Essa parte aqui entre o nariz e o músculo do nariz. Aumentando um pouquinho, ajustes pequenos de construção na cavidade do nariz. Fazendo alguns ajustes aqui de construção nesse nariz. E ao mesmo tempo eu vou me segurando para não mexer demais. Bom, agora eu cheguei num ponto em que eu preciso, tá? De um valor tonal a mais para poder prosseguir, né? Então eu vou começar agora, vou pro tom mais claro, tá? Buscar uma tonalização mais clara para poder seguir. Então, o próximo tom eu já vou migrando, tá? Vou pegar um tom em que eu misturei um pouquinho desses dois últimos, tá? De rosado, amarelado e acrescentei uma quantidade maior de branco. Aqui até chegar no valor e na cor que eu quero dar para essa etapa. Então, acredito aqui que eu cheguei num tom bem interessante, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse degradê que vocês podem ver.
E vou colocar com outro pincel também, tá, gente? Eu gosto aqui, deixar um pincel para cada cor, quase, para que eu consiga ir fazendo os ajustes. Isso me ajuda muito a não errar, tá? Nessa parte, não avançar uma cor na outra, porque as variações tonais vão sendo mais sutis. Então, aqui é uma parte que eu gosto de deixar no pincel para cada cor. Que eu vou sempre me atentando, especialmente nessas regiões menores, para que eu não invada as cores que eu já coloquei lá, tá? Isso é bem desafiador, principalmente quando a gente está começando, mas sempre vai ser. Para mim também é até hoje um exercício, né? Que eu me monitoro para não deixar essas cores avançarem, tá? Vou ali voltando na cor anterior. Aqui, ó, por quê? Que um pincel com cada cor, gente. Porque, ó, me ajuda a construir essa variação de cores, de valores tonais nessas regiões que é mais desafiador mesmo, tá? Porque são uma variação baixa e com bastante luz e menos cor. Vou pegar um pincel pequenininho e vou fazer uma sensação, quase que já um highlight nessa luz pequenininha que a gente tem aqui. Iluminadinho, pincelzinho sujo dessa cor aqui dentro. Tá? Pincel sujo dessa cor mais uma vez aqui dentro. E, bom, tô aqui olhando, vendo o que mais eu vou querer fazer. Pegando aqui, sujando o pincel na parte, só naquele amarelo mostarda que eu tinha. Eu comecei ali no início, tá? Uma mistura aqui do verde com o laranja avermelhado. Para dar uma... Aqui a sensação de sobrancelha dele. Sensação só. Não quero desenhar a sobrancelha nem nada, até porque nem tem imagem disso lá na imagem de referência mesmo. É só uma sombrinha aqui, ó. Que eu vou trazer. Aqui tá bom, e aqui eu vou uma leve caprichada aqui com esse azul. Azul misturado no vinho, tá? Que eu já tinha feito lá antes. Então, leve roxeado, o mesmo tom aqui dessa lente, tá? Eu tô sujando aqui o pincel. Voltando aqui com aquele cinza pra ajustar. Uma sujadinha lá no amarelo para fazer a transição. No amarelo não, no laranja, tá? Aqui eu tenho essa sensação que eu tava buscando aí. Bom, assim, agora os valores tonais, agora ainda nesse último iluminado, agora eu vou dar um toquinho aqui, ó. Uma iluminada aqui no pescoço, um pedacinho do trapézio dele, né? E bom, agora eu já usei, né, 2 tons de
cores luz, ou seja, da parte de valores tonais que correspondem à luz, tá? Então, isso significa que eu já estou chegando nas etapas finais, ou seja, estou na fase final da pintura, que é realmente os highlights, as últimas luzes em que eu vou escolher detalhar, tá? Então, sempre que eu chego nessa etapa, eu paro um pouco, tá? Eu descanso o meu olhar, eu dou um tempo sem olhar para essa pintura, 10, 20 minutos, 30, um tempinho assim, o quanto for possível, tá? Adianto outras coisas que eu tenho que fazer. E também, antes de ir para as luzes, eu vou agora dar alguns detalhamentos de outras partes. Eu vou olhar, primeiro descansar o meu olhar e vou olhar como um todo para minha pintura e ver o que mais que eu quero acrescentar aqui. Dar um tom a mais escuro, tá? Um mais escuro do que esse azul mais escuro que eu utilizei e que seja um fundo mais realista, tá? Para dar uma quebrada nessa quantidade de sombras tão coloridas e também para dar um pouco mais de profundidade para essa pintura, mas são poucos pontos, tá? São alguns pontos estratégicos que eu vou descansar um pouco a minha vista primeiro para depois vir aqui de novo, tá? Se eu for agora fazer a pintura assim de uma vez, tá? Isso é muito pessoal, mas principalmente quando a gente está no início e, bom, para mim é assim também até hoje, eu gosto de fazer em etapas. Eu vou pausando, tá? Durante esse processo para que eu descanse meu olhar, descanse a minha vista, que seja 10 minutos, 5 minutos já ajuda muito. Quando eu olhar para essa pintura de novo, tá? Eu vou enxergar coisas que agora, com a minha vista mais cansada de estar aqui há algum tempo, olhando atentamente, fixamente, minuto a minuto, segundo a segundo, coisas que agora eu não vou enxergar, tá? Então, eu vou descansar a minha vista, dando aqui no mínimo 5 a 10 minutos, sem olhar para essa foto, sem olhar para essa pintura, buscando descansar, focar a minha atenção, a minha mente e fazer outra coisa. E daqui a pouco eu volto aqui. Então, dei aqui o meu time, tá? De descanso da minha vista, do meu olhar, da minha mente. E agora eu vou realmente acrescentar alguns valores tonais mais escuros, tá? Em que eu tô usando aqui um preto cromático, tá, gente? E vou dando movimento, sabe, para essa pincelada, sem deixar ela muito polida, buscando um efeito mais esfumado mesmo, sabe? Pego o pincel de azul. E vou mapeando onde eu vejo essas formas um pouco mais escuras, para atribuir um pouquinho mais de profundidade. Nessas regiões onde eu vejo mais sombra, tá, gente? Pouca quantidade, não muita. Tá? Misturando agora o preto quase que com o azul, ou melhor, com o roxo. Deixa eu ver se cabe algum ajuste aqui. O preto com vinho, perdão, aqui, ó. Vinho meio roxo, só para dar mais uma profundidade aqui para esse óculos, mas algumas breves pinceladas.